lá, então. Obrigada por todo mundo que está aqui. Queria dar as boas-vindas, principalmente às nossas painelistas. Mas primeiro vou contar, já que esse é o primeiro, é Coisa de Mulher, aqui ele veio, né? Eu comecei a investir em 2016 aí na Venture, que é a promotora desse evento e desse movimento É Coisa de Mulher. E desde 2016 eu encho a paciência do Sandro, que é o líder aí da Venture, a cada evento que acontece, a cada júri que a gente faz de startups, a cada, enfim, encontro de investidores. Eu sempre termino dizendo, muito bom, o Sandro estava excelente, mas quando é que a gente vai trazer mais mulher para cá? Sejam investidoras, sejam interessadas, sejam empreendedoras, enfim, né? E se a gente vai mais adiante, conselheiras, outras mulheres do ecossistema dispostas a participar ativamente de um movimento que todos nós achamos muito importante, que é o movimento de inovação e do ecossistema de startups. Este ano, ele me disse, tá, vamos parar de falar no assunto e vamos fazer. E junto com um grupo aí da Venture, que é a Fernanda, a Cris, a Leandra, a Thaís, e com o apoio de um He for She, que é o Fernando Ferrari, que também é investidor da Venture, a gente está começando o É Coisa de Mulher, e a ideia é que a gente mostre que é possível fazer através do exemplo, né? Mostrar mulheres que estão fazendo essas coisas, que mostram que investir é coisa de mulher, que liderar é coisa de mulher, que ser conselheira, ser mentora, empreender é coisa de mulher, e através do exemplo inspirar outras mulheres e enriquecer esse ecossistema, porque isso tem que acontecer de todos os lados, e inclusive com os RIs, temos alguns aqui, pelo menos eu vi um, né? Os homens que, afinal, fazem parte também desse movimento, e nós precisamos deles. A Kika é uma que eu tenho certeza que vai comentar esse tema, para que tudo isso aconteça. Precisamos fazer isso como sociedade. Então, eu quero, né, acho que a gente está começando aqui com 3 exemplos muito bacanas, né? Vou apresentá-las rapidamente, aí elas vão se apresentar. Primeiro, a Maria Cristina Ricciardi, a querida Kika, que foi executiva aí de instituições globais do mercado financeiro, deu uma virada de carreira, né, Kika? E nos últimos anos vem atuando como conselheira e sócia de scale-ups no Brasil e em Israel. Tem uma tese de investimento aí que ela vai contar, que é muito interessante. A Carolina Strobel, a Carol, que é Operating Partner da Redpoint Ventures no Brasil, vai nos trazer essa perspectiva, né, de Venture Capital, para que a gente possa entender como é que as mulheres que ela acompanha, tanto dentro, que atuam dentro desse sistema, como as que buscam capital, quais são os desafios e como é que essa dinâmica acontece. E a Thaís Wessner, que é CEO da Virtuais e também investidora anjo, pelo menos da Venture eu sei que ela também ela é uma das 7 mulheres que são investidoras entre os 130 investidores da Venture, e que vem estudando, né, Thaís, para literalmente estudando, coisa que eu não fiz, para entender como é que ela atua aí nesse mercado. Então, enfim, convido as 3 para fazer uma apresentação rápida e a gente ir para o debate, né, que todas tenho certeza, vão contribuir muito. Nós vamos para explicar a dinâmica de quem está aqui com a gente vai conversar, as 3 vão conversar durante 40 minutos aí, e depois a gente vai se distribuir em salas e conversar em grupos durante 20, 30 minutos,
e depois, ou seja, uma conversa em petit comité em que todo mundo vai ter a oportunidade de falar. A ideia é que a gente discuta como é que a gente traz mais mulheres, como é que a gente atrai mais mulheres para o investimento, e depois a gente faz um fechamento. Então, Kika, te dou a palavra, conta sobre Kika e como é que tu enxerga o teu papel aí nesse mundo. Obrigada, Lu, querida. A Lu já deu uma boa antecipação. Eu tenho uma jornada de trabalho há 36 anos, eu tenho 58 anos, mãe do Luca, de 24, do Caio, de 22, há 32 anos com o Pedrito, pai desses dois príncipes maravilhosos. E nessa jornada de 36 anos, eu estou na terceira fase. Então, na primeira, foram 3 anos como engenheira. Aí, muitas aqui não eram nem nascidas, mas foi a década perdida da economia, então eu tive que fazer a primeira migração, fui para 30 anos de mercado financeiro, fui extremamente feliz, 27 anos no Citi, fazendo o que eu mais gosto, que é relacionamento com clientes, adoro me relacionar com seres humanos, então clientes corporativos do mundo inteiro, tive a chance de viajar pelo mundo todo. Aí, com 52 anos, resolvi que era a hora de mudar novamente, fui para o Deutsche Bank e foram 3 anos de muita dor, muito aprendizado, e cuidava de uma operação comercial em toda a América Latina. Eles resolveram fechar a operação nessa região e foi o melhor fechamento de portas para se abrirem enormes janelas e eu poder, então, abraçar, como a Lu falou, esse mundo da inovação, do empreendedorismo e da tecnologia. E são 3 anos, então, que eu estou atuando e eu resolvi que essa atuação seria em 3 trilhas. Na trilha de conselheira, na trilha de mentora e na trilha de sócio-investidora. São trilhas que permitem estar com pessoas, permitem desaprender, aprender, compartilhar, que são todos os verbos que eu adoro praticar com todos os seres humanos. E hoje eu tenho um portfólio de 8 scale-ups aqui em Israel, e vou contar um pouquinho da tese, como ele se formou. E, enfim, todas essas verticais que as mulheres podem e devem ocupar, seja dentro de uma empresa intraempreendendo, seja fora de uma empresa empreendendo, investindo, onde quer que seja que ela ocupe o que lhe cabe, seja protagonista e traga outras mulheres juntos para essa maior equidade de gênero, é onde eu quero continuar estando. A frase mais falada da pandemia, você está no mudo. Carol, conta pra gente. Bom, pessoal, boa noite. Lu, muito obrigada pelo convite. Kika, um prazer estar aqui com você. Thaís, muito bacana. Eu acho que essas iniciativas que a gente faz também num foco meio fora de São Paulo são muito legais, porque a gente precisa começar a unir mais o nosso Brasil, que é tão grande, e a gente tem tantos ecossistemas separados, a gente precisa começar a juntar tudo isso. Fico muito feliz de ver todos vocês aqui hoje. Bom, meu nome é Carol. Eu acho que adorei ouvir a Kika falar. Kika, que demais, que mega inspiração, cara, eu sou mega fã. Mas eu acho que eu criei criei vidas dentro de uma vida. E vou explicar um pouco para vocês, mas quando logo eu me formei em Direito em Curitiba, no Paraná. Me formei na Universidade Federal do Paraná em Direito e trabalhava num banco, no HSBC, fui compliance officer desse banco e decidi fazer um mestrado fora. Então, eu recebi uma bolsa, fiz mestrado na Inglaterra, em Direito Internacional, e quando eu voltei para Curitiba, eu achei que meu caminho era trabalhar em São Paulo, e eu queria tentar conseguir alguma coisa na cidade grande, né? Para quem está fora de São Paulo, às vezes eu tinha muito essa visão, né? Vou para São Paulo porque é lá que eu vou ter caminhos vão se abrir e vai dar tudo certo, enfim. E eu tive muita sorte realmente, porque eu voltei um dia depois que as torres caíram, em 2001, e de cara tive algumas ofertas de emprego muito interessantes. Mas aqui que me seduziu realmente foi uma oferta de uma empresa americana, a Intel, de semicondutores, Intel Corporation, que queria uma pessoa para cuidar do venture capital, M&A e private equity deles para a América Latina.
E quando a minha chefe, a minha ainda a ser chefe, falou para mim assim, Carolina, o que você sabe sobre isso? Eu fui muito sincera, falei, eu não tenho a menor ideia do que você está falando, não sei nada. E foi bacana, porque nesse momento ela olhou para mim e falou assim, legal, vamos continuar a conversar. Eu falei, não, mas você entendeu que eu não sei nada? Não, entendi, tá tudo certo. E no final da conversa eu até voltei para ela e falei assim, Terry, mas me explica outra vez, por que você vai contratar uma pessoa, porque ela fez a proposta para mim, eu falei, mas por que você vai contratar uma pessoa que não sabe nada disso? Ela falou, não, Carolina, porque na verdade a gente acha que pouca gente sabe. E na América Latina talvez não tenha ninguém mesmo, nessa época não tinha, né, em 2001. Então, é melhor você falar que você não sabe mesmo e você ter a capacidade de aprender e ir atrás. Então, foi um jogo muito aberto assim com ela. E nisso eu fui morar no Vale do Silício, morei durante os primeiros meses que eu trabalhei na Intel, 6, 7 meses, voltei para o Brasil e comecei a tocar essa parte toda da Intel Capital, ainda sem saber direito como é que seria esse nosso ecossistema. Então, tudo que eu vi de Venture Capital há quase 20 anos atrás é muito diferente do que vocês veem hoje do mercado de investimento, do nível de liquidez que a gente tem, do nível de ecossistema que a gente tem. É outra vida. Então, assim, eu tive uma vida advogada, comecei a ter uma vida ainda advogada, eu era diretora jurídica para a Intel Capital na América Latina, que foi se desenvolvendo. Eu comecei a trabalhar mais na parte operacional, aí eu comecei a cuidar um pouco do back-office como um todo, da parte de portfólio, e comecei a analisar os deals junto com a turma toda, fazer parte dos comitês de aprovação. Então, foi muito interessante porque a Intel me acolheu muito bem. Ela deixou eu fazer coisas que eu ter um certo protagonismo que eu achei muito interessante. E ficou aquele gostinho na minha boca de eu quero esse protagonismo. Quando apareceu uma chance, eu falei, eu acho que eu quero fazer... morei também depois mais um tempo no Vale do Silício, comecei a fechar deals por lá, voltei para o Brasil, e eu resolvi que valia a pena eu tentar mudar de carreira. Aí eu mudei de carreira. E eu fui para a área de inovação. Fui ser diretora de inovação de uma empresa de varejo de capital aberto aqui no Brasil. E foi interessante porque eu tinha 17 desenvolvedores trabalhando comigo e a gente preparando tecnologias proprietárias para a empresa, montando uma fintech. Quer dizer, eu fui na frente, eu montei a minha pequena startup ali dentro daquela empresa. E foi muito legal também, foi um outro período muito bacana. E depois veio esse período aí com a Redpoint, que chegou há pouco tempo. Eles me chamaram para ser sócia da Redpoint Ventures, que é um fundo de venture capital que está no Brasil desde os idos de 2012. A gente tem mais de 1,6 bilhões de dólares que a gente cuida, 48 empresas de portfólio, dentre elas Gympass, Rappi, Credita, Azolist, Pipefy, enfim, algumas empresas bem conhecidas na área de tecnologia. Enfim, nós cofundamos o Cubo, que acho que é interessante também, que é um hub de inovação, é o maior hub de inovação da América Latina, o segundo maior do mundo. E nós nosso escritório fica lá no Cubo. E, além disso, eu sou mãe de 3 filhos, da Beatriz, do Chicão e do Pedrinho, e nada disso me impediu de fazer tudo que eu queria fazer para chegar até aqui. Incrível, Carol. E tu, Thaís? Agora falou tu, né? Conta pra gente, entre gaúchas aqui, conta pra gente a tua história. Lu, olha só a discrepância que vai dar aqui. Eu fui anotando. Mas olha só, obrigada, primeiramente, um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada, Carol, Kika. Bacana a gente poder através desse programa tão legal, poder se conhecer. Mas, meninas, eu não vim de bancos, eu não vim do mercado financeiro, não tenho passagem de engenharia, nem advocacia, e também não morei fora do Brasil. Então, dá uma diferença bacana, mas eu acho que isso tudo complementa. Eu comecei a minha carreira bem nova, quando muito menina, ainda 7, 10 anos de idade, já buscava, quando você de uma família muito humilde, buscava já através da arte, através da pintura, ter a minha própria fonte de renda, né? Fui criada no interior do Rio Grande do Sul, para aqueles que conhecem, sempre tem alguém de Venâncio Aires, tá? Para aqueles que conhecem, saí de Venâncio Aires quando já era adulta, já estava com moça, já 20 e poucos anos,
saí de Venâncio Aires, vim para o município de Novo Hamburgo, mais próximo de Porto Alegre, né? E dentro dos negócios, me formei dentro dos negócios da família. Hoje já estamos com o grupo Virtuais na segunda geração. E só introduzindo como que foi a minha entrada nesse mundo de investimento. Sempre executiva, ainda, infelizmente, não tenho filhos, né? Dividi a carreira profissional até agora comigo mesmo, mas já quero assumir esse cargo, vamos ver se é possível assumir esse cargo aí nos próximos anos. Mas me formei em contabilidade, fiz algumas especializações a nível de negócios, gestão de negócios internacionais, negócios globais. E agora, recentemente, estou buscando um curso, estou cursando pela INSPER, pela instituição, um curso de Private Equity. Por que isso tudo? A gente, como estratégia de grupo empresarial, a gente começou há 3 anos atrás a fazer os nossos primeiros investimentos em fundos. Nós temos negócios em soluções de internet das coisas, em tecnologia. Então, sou CEO desse grupo, num mundo extremamente masculinizado, né? Carol, eu vi que você teve passagem em tecnologia também, sabe bem como é isso, né? Poucas mulheres, principalmente quando se fala em áreas de tecnologia, desenvolver tecnologia. É onde os nossos negócios estão inseridos. E a gente, como estratégia de grupo, vem adotando a ampliação do portfólio com os princípios de fomentar a entrada da tecnologia IoT em algumas verticais de maior carência dentro do Brasil. Então, aí começa a nossa primeira iniciativa de investimento. E foi através do corporativo, para você como CEO, para tocar uma estratégia dessa, você tem que se profissionalizar, você acaba gostando do tema e já não é mais uma missão corporativa, já começa a ser uma missão pessoal, e aí foi indo. Essa é a minha deixa que a própria organização me proporcionou para entrar nesse mundo de investimento. Hoje a gente está desenvolvendo um corporate venture, onde é feito estamos estruturando uma organização de investimentos próprios dentro do grupo. A gente está com muito chão pela frente, com muita coisa para aprender, tentando fazer um pouquinho de cada coisa. Muito bacana, mas é legal a gente perceber que as histórias são distintas, né? A gente tem muitas vias para chegar no mesmo lugar. E o fato é que muitas ficam pelo caminho, certo? Então, minha primeira pergunta para vocês já é a respeito de uma crença, uma coisa que se fala no mercado e que eu já ouvi muita mulher repetir. Eu queria ouvir a opinião de vocês a respeito disso. Que as mulheres não investem. Primeiro, mulher não investe. Segundo, mulher tem aversão a risco. Quando investe, é tipo assim, tem que ter cara de poupança. Qual é a opinião de vocês a respeito desse assunto? Eu acho que as mulheres, durante muito tempo, passaram por esse processo de ficarem mais... Existem 2 parcelas, né, das mulheres que saíram de casa para trabalhar e as que não saíram. Então, a gente divide esse grupo. E tem mulheres que não têm independência financeira para investir. Mas não é bem assim hoje em dia, né? Hoje nós temos um momento em que existem mais empreendedoras, existem mais universitárias, então a gente tem mais universitários saindo da faculdade, mulheres do que homens, e acho que a gente tem que começar a encaminhar esse funil da maneira adequada para que a mulher consiga seguir o seu caminho e também se tornar investidora, se assim quiser, né? Mas eu acho que ajuda muito o fato de que essas novas gerações também estão sendo mais expostas, estão sendo expostas de uma maneira sem preconceitos com relação a algumas áreas, como, por exemplo, a área de exatas. Antigamente, quando uma mulher queria fazer engenharia, era um negócio horroroso, né? Falava, não, engenharia é faculdade de homem, não se faz, tinham poucas mulheres. Hoje em dia não é essa a realidade. Existem grupos específicos de mulheres que fazem investimentos hoje, que estão acostumadas a lidar com números, se sentem confortáveis
com a questão das finanças, e existem grupos de mulheres que fazem investimentos específicos. E o que é interessante da mulher é que, normalmente, ela tem um objetivo. Então, eu vejo muitas mulheres investindo, por exemplo, em fundo de impacto, em fundo de sustentabilidade. O olhar da mulher é um olhar diferenciado. E isso está mudando o mundo. E está mudando os fundos de investimento também. Então, é uma consequência natural que a gente está vendo. É um período bem interessante. Vou complementar a Carolzinha. Eu acho que assim, a gente pode até aplicar, como ela falou, um olhar quase que antropológico, né, para entender por que essa crença, né, Lu, que você mencionou, ao longo, pelo menos, do último século. Quando a gente imaginar que, seja pela ótica cultural, social, econômica, ou mesmo biológica, né, a gente tinha até o final da década de 70, início da década de 80, quando vem a lei do divórcio, a dimensão da sociedade pressupunha a comunhão universal de bens nos casamentos, né, pelo Código Civil de 1916, né, que só foi revisado agora no início. E a mulher precisava de permissão para trabalhar. Exatamente. Então, assim, esse contexto, ou seja, quando na década de 80 ela pode decidir se ela quer uma separação total, uma comunhão parcial, o âmbito do espaço dela na sociedade e na economia muito reduzida, e na sociedade em casa, era o quê? O ente que promovia a proteção, é o ente que promove o entendimento, a união, né? Então, é a aversão a risco por esse papel realmente social, né? Então, por isso que é cada vez mais necessário que haja uma capacitação, que haja cada vez mais movimentos de educação, para que ela tenha maior ferramental para fazer as suas opções próprias. Então, assim, a tarefa do investimento sempre foi delegada a outro que não a si própria. Poucas chamaram para si mesmas o protagonismo de fazê-lo, né? Então, assim, isso para contextualizar. E como a Carol bem colocou, é fundamental que haja, então, cada vez mais movimentos para que permitam que ela tenha toda a informação necessária, que não só desmistifique, mas justamente mostre e promova a diligência de como ela mitiga risco, o que ela quer, o que ela não quer. Eu acho que a gente vai falar aqui uma pesquisa recente do MIA, que é um desses movimentos, né, o recorte das mulheres investidoras anjo dentro da Anjos do Brasil, que tem 10 anos. Eu acho que é bacana. Então, Anjos do Brasil é essa organização que existe há 11 anos, fundada pelo Cássio Spina, Maria Rita Bueno Spina. Então, a Maria Rita cria dentro do Anjos do Brasil essa vertical de mulheres investidoras anjo, o MIA. E justamente para perceber a diferença de enfoque que precisaria ser dado para acolher e dar todo esse referencial necessário a esse coletivo feminino. E, por incrível que pareça, nos últimos 11 anos, eles têm feito pesquisas anuais, e há 2 anos atrás, a pesquisa mostrava claramente que havia não só a aversão a risco, então era necessário entender muito mais do que o homem, o que tinha por risco por trás do investimento anjo, mas como a Carol bem colocou, e isso permeia até a minha própria tese, né? A necessidade de você ver num investimento, eu estou falando de venture, né, de investimento de risco, o high-tech, high-touch, então você ver o propósito, né, além do lucro, você necessariamente ver o impacto positivo na sociedade, no meio ambiente, e, obviamente, por essa questão da sororidade, de você sempre promover startups que tivessem minimamente uma cofundadora ou alguém participando, obviamente, da liderança. Então, essa pesquisa mostra claramente isso no perfil da mulher investidora
Estou falando no investimento anjo de venture investment, né? Em empreendimentos ligados à inovação e tecnologia. Então, cada vez mais a gente vê que agora, principalmente potencializados com a pandemia, toda essa iminência, essa necessidade do olhar coletivo, porque não é se todos não se unirem, né, todos sairão prejudicados, mais e mais fundos estão criando o seu recorte, o seu eixo dedicado ao investimento em empreendimentos com mulheres fundadoras. Afinal, se a gente olhar os estados, os países que melhor endereçaram e tiveram soluções mais rápidas na redução do impacto negativo da pandemia, foram todos os países com líderes estadistas mulheres, né? Muito bem, deixa eu pegar um gancho aqui. Vocês duas falaram de formação. E a Carol contou uma história que, para mim, é muito raro ver da boca de uma mulher, tá, Carol? Que é aquela... a gente tem aquela ideia, né, de que os homens... Enfim, eu acho que a pesquisa é do LinkedIn, alguma coisa desse gênero, não vou me lembrar, alguém vai ter melhor memória do que eu e vai comentar aqui no chat. De que as mulheres só se candidatam a uma vaga quando elas cumprem 100% dos requisitos e os homens quando cumprem, sei lá, 70%, certo? A Carol se atirou, né? Não entendo nada desse negócio, mas vou aprender, confio em mim. Se tu confia em mim, eu vou confiar que eu vou, né? Me apoia que eu vou aprender. Mas isso é uma coisa que não é muito associada ao comportamento feminino. Então, aí, Thaís, vou começar perguntando para ti. Né? O quão importante ou seja, a gente vai ter que educar as mulheres 100% em relação ao investimento para que elas consigam investir, a gente vai conseguir encontrar o meio do caminho em que elas se sintam seguras o suficiente, o good enough, assim, né? Eu sei o suficiente para aprender fazendo, que eu acho que é o que tu está fazendo, né? Eu até ia conectar com o assunto anterior, com a pergunta do porquê a mulher não investe, e agora juntando com a tua segunda fala, eu vou falar um pouco da minha vivência, né? Eu não tinha acesso a essa informação de investimentos. Então, isso para mim, no meu meio, no que eu vivia, isso era coisa para paulista muito bem sucedido, né? E a coisa mudou. Hoje você consegue fazer investimentos também disseminou um pouco o acesso. A gente consegue fazer investimentos sem uma necessidade de um capital extremamente expressivo. Então, isso se popularizou bem mais. E eu acho que neste ponto, nós mulheres sofremos muito com o que a Kika falou, com toda essa coisa do nosso antepassado, da formação e da reputação social criada pelo papel feminino de anos atrás, mas que a gente encontra na relação com as nossas famílias, no nosso dia a dia, hoje em 2020. Então, existe uma cobrança, e eu sou prova disso, apesar de ser jovem, tenho um irmão mais velho, homem, e sou a do meio que sucedeu, mulher, que sucedeu os negócios da família. Então, já dá uma quebra aí, tá? Porque não é porque você é filho de um pai empresário que você é obrigado a trabalhar nos negócios do pai que você não gosta. Né? Então, já tem uma questão de uma quebra que foi barra na minha família também. Não foi um processo simples, né? Foi um processo complicado. E depois, essa menina que pega um negócio lá na cidade de Venâncio Aires, no interior, cresce esse negócio de repente, passam-se 7 anos, que eu já estou como na cadeira de CEO desse grupo. Esse grupo era uma empresa, vira um grupo, vira um portfólio de negócios, atendendo o Brasil todo, com uma gama de funcionários significativa, um faturamento significativo, impactando o mercado em diversas áreas, ou seja, há um aprendizado muito grande da gente como mulher de entender que sim, a gente pode. Tá? E é uma necessidade de você reafirmar isso para você mesmo o tempo todo, porque o mercado te olha frágil. E no momento em que tu acredita que você é frágil, várias barreiras se criam.
né? Agora, quando você é meio maluquinha, vamos dizer, você ignora esse preconceito e se arrisca, usando um termo bem, e se joga para valer, tá? Porque eu sempre, quando eu entrava nas reuniões, eu tinha vantagem da idade, tá? E eu usava ela ao meu favor. Então, quando eu assumi cadeira de CEO, eu estava com... Não vou lembrar certo, mas eu já não sei mais fazer a conta, mas eu devia estar com uns 21, 22, sem preparo algum, muito nova, só vontade, tá? Muita vontade de trabalhar. E você vai aprendendo. E eu usava a idade ao meu favor também, e o fato de ser mulher eu também usei ao meu favor. Que eu chegava das reuniões com um monte de gente mais velha do que eu, com funcionários mais velhos do que eu. Em grandes reuniões executivas, eu dizia, olha, gente, se alguém aqui pode errar, esse alguém sou eu. Eu estou construindo a minha carreira aí. Então, é mil vezes eu errar agora do que eu errar depois. Então, eu usei isso ao meu favor e criei isso no meu mindset, na minha forma de pensar que estava tudo bem. Se eu errar, está tudo bem. Né? Só que parece que por você ser mulher, Lu, quando você erra, o erro parece ser mais... Se o mesmo erro foi cometido por um homem, com o homem, pá, beleza, você está tentando, é isso aí mesmo, segue a vida. Se é uma mulher, é porque ela não sabe, porque ela é frágil, porque não é coisa de mulher. Então, é uma série de preconceitos que a gente vive e tem que reafirmar isso para a gente mesmo. Eu queria fazer uma complementação, pegando um gancho fantástico da Thaís, que é uma experiência que eu e outras 27 mulheres tivemos em novembro, que é muito interessante. A gente foi para Cape Town, para a África do Sul, porque nesse tema de capacitação, né, de constituição do repertório, né, que a gente vai incorporando, você não só tem que ter a formação, obviamente, acadêmica, mas toda essa experiência de vida em todos esses lugares que estão aí com ecossistemas de empreendedorismo, de inovação, de tecnologia. E a gente encomendou essa viagem porque a gente tinha o objetivo de olhar o empreendedorismo de impacto e feminino lá em Cape Town. Foi maravilhosa, foi uma viagem assim inesquecível. E algo muito interessante que tem absolutamente a ver com o que a Thaís falou, que a gente viu lá, obviamente, um país que ainda traz todo o legado desse esgarçamento social, assim, as marcas indeléveis, né, do que foi, obviamente, o apartheid. E a gente viu que o sucesso que eles têm tido em realmente promover, em todas as iniciativas de educação, que, aliás, é o setor que me fala, um deles que me fala ao coração, você não consegue trazer capacitação, conteúdo acadêmico, cognitivo, se esse indivíduo, esse ser humano, seja ele homem ou mulher, e aqui vamos falar no fórum da minoria feminina, não tiver antes um preparo do que lá eles chamam de inner being, do seu eu interior. Então, a pirâmide é invertida. Então, em vez de vir todo aquele conteúdo programático pré-concebido, em primeiro lugar, esse ser humano ele tem que receber o preparo das habilidades socioemocionais e, naquele caso, né, recuperar o seu amor próprio, a sua autoconfiança, a coragem, a autoestima, ou seja, tudo isso que a Thaís falou, que é necessário você ter num estado de latência tal que te permita absorver o conhecimento, porque senão você nem consegue, de fato, absorvê-lo. Então, não só lá que a gente viu várias iniciativas devotadas a esse tema feminino, e uma delas chama Future Female, e aqui a gente está vendo inúmeras, né? Eu participo do movimento Aladas, eu participo do movimento B2Mami, e em todas vocês têm necessariamente a conjugação de vários eixos e trilhas. A do engajamento, a criação da rede da comunidade, a da capacitação, a da inspiração. Você precisa necessariamente compor com todos esses eixos, porque um só não se sustenta. É tudo conjugado, são todos conjugados que vão necessariamente promover esse estado de preparo e de avanço efetivo
da mulher na sociedade e na economia. Kika, conta o que é o Aladas e o Bitumami, como quem está aqui pode saber mais, porque eu acho que nós temos aqui várias mulheres que gostariam de saber mais sobre isso. E depois eu quero perguntar para vocês falaram de modelos, né? A Carol falou, a Kika falou de modelos no exterior. Eu queria que vocês falassem o que são exemplos que poderiam funcionar para a gente aqui no Brasil. Mas conta o que é o Aladas e o Bitumami primeiro. Eu acho que é legal como uma das finalidades aqui realmente, e a Carol disse bem, é promover, né, essa musculatura do ecossistema no Brasil. É importante a gente deixar as dicas, né, e ir realmente alinhavando, né? Mas, falando de ambos, a Bitumami é uma grande comunidade, é uma aceleradora de mulheres, nasceu há 4 anos atrás, com a Dani Junco, foi reconhecida pelo Startup Awards ano passado, a heroína do ano, que descobriu realmente que a maternidade poderia ser um grande detrator da participação da mulher no mercado de trabalho. Então, esse movimento Fight Like a Mother, ela começou isso 4 anos atrás e ela promove, ela conecta toda uma rede de mulheres, ela promove capacitação com cursos para o início e o ganho da musculatura das empreendedoras que têm a maternidade como principal denominador comum. E esse ano, com a pandemia, ela conseguiu abraçar então o eixo tecnológico com o ePlace, e obviamente isso está dando uma outra escalabilidade na potencialização da escala e da conexão dessa rede que é tão necessária, porque se a gente pôde ver um efeito nefasto da pandemia, é que a mulher foi a mais afetada realmente no attrition do mercado de trabalho. Seja pelo fato da mulher estar ligada nos serviços, no setor de serviços, com serviços presenciais, né? Então, serviços de beleza, de saúde, em tudo aquilo que tem a empatia humana, ou seja, pelo fato de que ela estava no ambiente corporativo e por não ser o chefe de família, optou-se por desligá-la no cash king, na gestão de crise de caixa das empresas. Mas, enfim, a gente sabe que é numérico isso e os números estão aí. Então, esse é o movimento. O Aladas nasceu ano passado e o Aladas tem esse nome lindo justamente que quer promover dar asas para que a mulher possa voar e ocupar o seu espaço na economia e na sociedade. Então, ela realmente quer engajar, ela quer conectar, ela quer inspirar as mulheres para poderem ocupar esse espaço e num recorte um pouco mais ligado a essa mulher que participou de uma economia intraempreendedora e que, por propósito, agora ela quer realmente ser dona do seu negócio com um viés mais STEM, como disse a Carol, né? Com uma formação mais embasada em ciências, tecnologia, engenharia. Agora já virou STEAM, né? Tem o A de artes e matemática. E que ela, então, possa ter toda a capacitação e a conexão com os demais agentes, né? Porque tem que ter o them for she, para poder realmente alçar esse voo. E tem a trilha que eu sou responsável, que é o, só para complementar, isso, que é o Girls Just Wanna Have Fun. Então, ou seja, a conexão com o mundo de venture faz super sentido, porque todo empreendimento tem a sua jornada de funds. É isso. Muito bem. Vamos comentar, então, modelos externos. O que os outros têm que o Brasil não tem? O que valeria para a gente? O que vocês já viram por aí? Eu acho que o mais comum é a gente encontrar lá fora, que a gente começa a ter aqui essa iniciativa da Maria Rita na Anjos do Brasil, de criar a MIA, né, que é esse Mulheres de Investimento Anjo. Ela vem de uma iniciativa que foi baseada numa iniciativa de fora. Eu sou conselheira lá na Anjos do Brasil, e na época que a Maria Rita resolveu montar o MIA, a gente fez uma mega pesquisa, e eu falei com várias investidoras anjo lá fora, e eles têm vários grupos.
onde eles promovem investimento em mulheres. Não necessariamente são apenas mulheres, os grupos são diferentes. Alguns são grupos de homens e mulheres investindo em mulheres, e outros são grupos só de mulheres investindo em mulheres. E por que essa tese, né? Porque quando você vai ouvir um pitch, e o pitch é o seguinte: quando você vai ouvir uma mulher pedindo, ou quando você vai ouvir qualquer pessoa, uma pessoa pedindo para você investir no negócio dela, esse é um pitch. A mulher se sente mais confortável falando com mulheres, ela se sente mais acolhida, ela se sente ouvida. Porque eu, por exemplo, quando todas as fotos que eu me olho nos últimos todos os anos da minha vida de trabalho, eu estou sempre entre homens. Eu sou sempre a única mulher entre todos esses caras que estão aqui. Várias aqui, né? Então, é muito bom ter uma carinha feminina ali no meio para quando você está ouvindo um pitch. E essas mulheres, então, elas têm, esses grupos consideram isso e falam, olha, só mulheres que vão investir aqui e vão investir em mulheres. E, basicamente, existe um investimento que é feito, por exemplo, anualmente você tem que investir um número X de empresas e você define o número de empresas ou esse grupo define para você. Tem uma que se chama 500 Women, né, 500 mulheres, que é bem interessante. Tem a Astia, tem uma que se chama BBG, que é Built by Girls, feito por mulheres, Ventures. Tem Chloé Capital, Golden Seeds, também falei com eles, são super bacanas. E vários desses, eles atuam de maneira diferenciada. Alguns não aceitam, não pode entrar homem, e outros pode sim entrar homem. O dinheiro dos homens é muito bem-vindo, e o investimento só é feito em mulheres ou em empresas onde pelo menos exista uma mulher no C-Level. Simples assim. E existem corporate ventures, né? A Thaís estava falando em corporate venture. Existe a Intel Capital, por exemplo, acabou de lançar um diversity fund para mulheres. Ela já tem um também para negros, como vários outros têm. Tem vários grupos que têm para negros, para mulheres, assim, empresas que fazem isso. E é muito legal. Essas iniciativas são super bacanas, porque a gente fala que são poucas as mulheres no venture, são inexistentes os negros no venture, infelizmente. Isso é uma pena, porque essa diversidade de raças e de gêneros é muito importante para o crescimento de uma indústria e para a criação de valor, né? É isso que a gente quer. Mas, voltando num outro ponto só, rapidinho, e que eu vou puxar um gancho da Thaís, quando ela falou que a mulher se joga. Eu preciso falar para vocês que quando eu ouço um pitch de mulher, quer dizer, quando uma mulher vem pedir dinheiro para a empresa, a mulher, em geral, está muito mais bem preparada que o homem. Ela não vem, ela já vem com tudo bonitinho, tudo acertado, perfeito, tal. Ela pode não ganhar o dinheiro ou não receber esse investimento por outros motivos, porque a tese dela não bate com a tese do nosso grupo, porque a gente não acredita na ineficiência que ela está resolvendo, porque a gente não acredita na forma como ela está resolvendo essa ineficiência, ou a gente não acredita no time, qualquer razão que seja. Mas o pitch dela é um pitch perfeito, é um pitch maravilhoso. E que pena que é assim, porque os homens estão acostumados a experimentar, a experimentação, a jogar lá o negócio e tentar, e eles erram, e a gente não se permite errar. A gente fica naquela de que tem que ser perfeito, de que tudo está maravilhoso, porque eu não posso perder essa oportunidade. Uma pena, porque a gente vê assim poucas mulheres fazendo pitches, e eu queria ver mais. Eu queria ver, a gente tem mais empreendedoras mulheres do que homens hoje no Brasil. A gente está falando de 51% pelo IBGE são mulheres. Mas essas mulheres não vão no next level, no próximo nível de conseguir um investimento, porque elas não querem chegar lá, porque elas acham que elas não são capazes de chegar lá. E a gente tem que acabar com esse preconceito, com essa ideia de que a gente não pode fazer. Não precisa estar perfeito, não precisa cumprir tudo, tem que tentar. A mulher tenta pouco, é uma pena. De que nunca estamos prontas o suficiente, né? Exato. Eu não estou pronta para o cargo, eu não estou pronta para fazer, eu não entendo tudo de investimento ainda para começar a fazer. A gente se cobra muito, tá? A síndrome da impostora. Do que a Kika falou. Da impostora. Sem contar a síndrome da impostora, é isso. Eu queria fazer um comentário em cima da frase da Ítala, né, Ítala? A interseccionalidade, né?
a Carol falou como é bom para o negócio, é bom para a sociedade, gente. Pelo amor de Deus, se a gente se restringir só em Brasil e pensar que a nossa população, a origem da nossa população, mais de 50% é negra, e a mulher também, o poder de decisão de consumo, como é que você pode se abstrair de ter, em plena quarta revolução industrial, onde o que tem de diferente, além de tecnologia, é a inserção do consumidor, do indivíduo como aquele que, para o qual o pêndulo realmente se moveu para a decisão, você tem que ter essa representatividade, né? Esse espelhamento da sociedade dentro da economia, seja dentro das empresas, em conselhos, seja dentro dos empreendimentos. Então, isso é absolutamente importante. E só somando ao que a Carol colocou, em todos esses exemplos dos Estados Unidos, a América Latina também tem. Então, semana passada, acabaram de ser fechadas as inscrições do Women STEMpreneurs. Então, são os empreendimentos que são co-liderados minimamente por mulheres com essa formação, é uma competição. A gente lançou, a Carolina está lá no Cubo, a Renata Vanzetto, Mulheres ao Cubo, também é uma iniciativa. O Goldman Sachs lançou lá fora um fundo de 500 milhões de dólares para as empresas led por mulheres. Aqui no Brasil, a gente tem na Microsoft, no lado de Corporate Venture, o We Ventures, que eles fazem junto com o Sebral e com o Berta Capital, 100 milhões de reais para startups co-lideradas por mulheres, o Women Will for Startups da Google. Mesmo no governo, o FINEP tem o programa Mulheres Inovadoras para acelerar, com um grant, o Porelas Hub, fábrica de startups no Rio de Janeiro. E agora, eu não sei quem de vocês já viu, a Ana Fontes, da Rede Mulheres Empreendedoras, lançou um mapa dinâmico que tem um link que todo mundo que tiver uma iniciativa, então tem que entrar, é coisa de mulher, vai ter que entrar no link e se colocar lá, e é um mapa dinâmico. Então, você tem todos os tipos dessas verticais, só aceleração, só investimento, capacitação, enfim. E ela está formando esse grande roadmap das iniciativas para o protagonismo da mulher brasileira. E isso é muito importante, porque é o que a Carol falou, e essa é uma diferença, respondendo a você, Lu. Você vai para Israel, você vê a integração daquele ecossistema, porque ele sabe que ele tem que ser forte, porque ele é feito para o mundo, não é para a economia local, né? Eu senti um paralelo em Curitiba, quando eu fui conhecer o ecossistema de empreendedorismo e inovação em Curitiba. Então, São Paulo, você tem uma envergadura em primeiro plano no Brasil. Quer dizer, Brasil, esse ano, pelo Startup Links, ele entrou nos top 20 de ecossistemas de startups, de 37º a gente entrou para 20º. São Paulo como a cidade número 1. Mas o que adianta você ter toda essa musculatura se você não conecta, né, Recife, César com Rio Grande do Sul, com vocês aí, com Curitiba, com Júpiter, com Minas Gerais, Vale do Pinhão, né? É a abertura da Carol, é isso que a gente tem que promover. Bahia. A gente tem que conectar. A Isa, ela está dizendo aí, é isso, Bahia também, todo mundo. Muito bem. Gente, preparando já a última pergunta para a gente ir para as salas. Né? Que conselho vocês três dão para a mulher que não sabe nada, ou acha que não sabe nada, ela sabe 95%, falta 5%, então ela acha que não sabe nada, que quer entrar nesse mundo de investimento, quer ser anjo, quer entender como funciona, quer entender esse mundo da inovação e começar realmente a participar desse processo. Quem começa? Thaís. Lu, eu acho que foi falado aqui pela Kika e pela Carol diversos núcleos que a gente já consegue ir se aproximando e se conectando com esse meio para, se não sabe tudo, lembrando que não precisa saber, tá? Eu adotei a seguinte estratégia, eu me conectei um pouco com o núcleo e com o receio e entendendo que eu não estava com o conhecimento adequado para
para querer fazer investimentos sozinhas, direto. Fiz através de um fundo de confiança, de um fundo que você conhece também, Lu, e fiz através de um fundo. Se eu fosse deixar meu conselho, para mim funcionou. Tá? Eu acho que a Carol e a Kika podem embasar melhor isso, mas para mim funcionou essa estratégia, tanto que essa estratégia me deu coragem de começar a fazer investimentos diretos, que são bem mais arriscados, que envolvem uma energia danada, tá? Mas isso há 3 anos atrás. E depois você vai, ao longo do tempo, você precisa iniciar para conseguir fazer o diagnóstico correto de qual é o seu nível de conhecimento para com o tema. Porque você acha que conhece pouco ou muito, mas não tem certeza disso. Então, só se conectando com o meio para você começar a apontar que eu tenho que entender um pouquinho mais, que eu tenho que aprofundar um pouquinho. Nisso aqui eu já estou bem. Tá? E para mim foi dessa forma, eu deixaria a minha experiência aqui, que para mim funcionou. Estou feliz. Tá? Para mim funcionou. Eu acho que, Thaís, a gente tem que dar o primeiro passo, né? E acho que foi isso que você fez. Você deu um primeiro passo. E você deu um primeiro passo com pessoas da sua confiança e você entendeu que esse era um processo de aprendizagem, porque é isso mesmo. Não dá para imaginar que você vai investir da primeira vez e que você vai saber de tudo e que vai dar tudo certo. Não é assim. É importante a gente desmistificar também a história de mas eu vou investir, vou ganhar milhões. Não é assim. Você vai investir, você vai aprender, você vai ter o seu processo de aprendizagem e você, dentro desse processo, você vai ter um portfólio e o seu portfólio, eventualmente, em vários anos, vai te trazer algum retorno. É isso, né? Carol, deixa eu até pegar um ponto que tu fala aí. Nesse processo de aprendizado, eu investi pouquinho. Sabe aquela coisa? Exato. Bota um capital que não te comprometa. Que se você perder, tudo bem. É o valor do MBA. É isso. O retorno é o aprendizado. Exato. No começo, o retorno tem que ser o aprendizado. É uma entrada, é a porta de entrada, é o primeiro passo, e é para você aprender com pessoas de que você confie, de preferência com um grupo de pessoas. Não investe sozinha, você não precisa investir sozinha, é mais difícil investir sozinha. Vai aprendendo, depois você vai para esse nível aí. Então, acho que o conselho seria esse. Muito bem. Vou contar 2 historinhas. A primeira é a mais engraçada, que foi como eu comecei, né? Pelo meu jeito de ser, pela intensidade que eu sempre aloco nas coisas, eu sabia que eu tinha que ir para uma trilha do autoaprendizado e ir sozinha, né? Então, eu fui formando a minha... Mas também, gente, eu tinha 30 anos de banco, né? Vamos só colocar isso em perspectiva, que é diferente, né? E o meu gut feeling do propósito, naquela época, 3 anos atrás, falava, eu vou olhar educação, eu vou olhar a saúde e eu vou olhar serviços financeiros, porque em 30 anos deu para aprender um bocado de dor, né? O que precisava ser mais transparente, dar mais opção de escolha, ser mais produtivo, ter preços melhores, enfim, eu sabia muitas dores. Aí o caso engraçado que eu quero contar é o seguinte, 4 meses depois que eu tinha saído do banco, que eu estava ainda vendo, não tinha nem ido para Israel ainda, estava vendo o que eu ia fazer, teve uma feira que eu fui, chamada Fintech. E aí, Carol, eu estava com um amigo meu que já estava no universo de empreendedorismo, de fintechs, e ele tinha trabalhado no Buscapé. E eu estava conversando com ele, e entre uma e outra sessão, passa o Romero Rodrigues, e aí o Marcos Cavagnoli, esse meu amigo, fala assim, Kika, elevator speech, que pergunta você quer fazer para ele? Aí, assim, eu virei e falei assim, o que você acha de investir em educação? Porque eu estava entrando na minha primeira startup que eu ia investir, que eu tinha conhecido esse cara como um consultor de finanças lá da Right Management. Aí vira-se Romero e fala assim, educação, nem pensar. Isso é 2017, gente. Nem pensar. É super complexo, tem uma... acesso, regulamento, regulatory framework, aspectos regulatórios, enfim. Eu falei, meu Deus, acabei de fazer o primeiro investimento. Bom, resultado. Hoje, até nessa pesquisa do Anjos do Brasil, educação, até por questão de acesso, e obviamente, né?
a base da pirâmide da prosperidade de qualquer nação, é o que se mais investe. Essa primeira investida, o Banco C6 comprou ano passado, então deu tudo certo com o meu exit. Mas porque nós, mulheres, além do preparo, a gente tem o gut feeling. O high touch é muito forte. Então, a gente tem que ouvir realmente e tem que estar preparada para dar crédito para isso. E para complementar, a segunda historinha, que é de hoje, que eu estou muito feliz, esse amigo que tem esse polo, esse hub de investimento em Curitiba, ele está em captação. E várias amigas desses universos que a gente frequenta, de conselheiras, de executivas, chegam e falam, Kika, que dica você dá? E eu sempre estou atendendo uma, outra, resumo da ópera. Fiz um grupo, coordenei ali o meetup para esse fundador mostrar o negócio e fechamos um primeiro grupo para fazer o aporte com 5 mulheres. Aí vem o negócio do peer pressure. Uma fala, tô dentro. Aí a outra, eu tô. Aí a terceira sabe. Aí a quarta sabe. E dessas 5... eu vou também. Então... E dessas 5, que tem até algumas aqui no nosso webinar, mas 3 são marinheiras de primeira viagem. Não, 2 são marinheiras de primeira viagem. Então, as outras 3, nós estamos comemorando hoje, porque a gente trouxe 2 para essa nova experiência. E para finalizar, por que eu fui virar investidora anjo? Porque, assim, gente, o dinheiro trabalhar e ficar lá rendendo não vai fazer nada para a sociedade. Então, é lógico que eu tenho uma composição que mitiga riscos, mas faz muito bem você investir em gente que tem uma causa, que tem um sonho e que vai fazer aquilo, né, ter impacto em mais gente e na comunidade. Faz um bem danado. Eu acho que eu tenho a impressão de que a gente faz, eu não tenho nenhuma base de dados para falar isso. Eu estou falando realmente pelos exemplos que eu vejo. A gente investe, a gente quer se envolver no negócio. A Thaís mesmo falou aí, né? A gente dá apoio para o empreendedor, a gente fala com ele para resolver dor no sábado às 4 da tarde no meio da reunião de família, porque ele está apavorado porque vai acontecer não sei o quê, né? Ou apavorada, que são as que eu mais gosto, eu também gosto de investir em mulheres. Eu acho que a gente tem isso, a gente tem um envolvimento também, a gente quer ver aquele investimento produzindo algo, né? Diferença na vida de pessoas. Eu tenho essa impressão. Lu, eu diria que a mulher ela investe bem mais por propósito do que por resultado. Não que ela não queira, óbvio que não, né? Não, mas tem mais gosta de dinheiro também, né? Mas tem mais propósito de causa. Uma coisa não é conflitante com a outra. A gente gosta de dinheiro, mas a gente gosta de ver o dinheiro aplicado com propósito. Eu concordo. E eu vejo nas investidoras que eu encontro por aí não que os homens não façam, não é isso. Eu acho que as mulheres fazem com mais frequência, né? É mais importante do que para os homens.